No relatório oficial do legista, um documento desprovido de emoções, havia apenas algumas linhas que se tornaram o ponto de partida de todo o caso. Encontrados danos graves aos tecidos moles e numerosos hematomas, indicando tratamento especialmente Krell. Estes fatos secos, impressos no papel, imediatamente transferiram o caso para a categoria de crimes especialmente graves. Eles imediatamente colocaram a questão principal e mais terrível: quem e por que cometeu tal ato? Tudo começou em 16 de outubro de 2011. Era um domingo frio. A pedreira de cascalho de Cedar Creek, localizada a alguns quilômetros da cidade, estava vazia neste dia. Nem rugido de motores, nem estrondo de britadeiras. Por volta das 2 horas da tarde, um dos trabalhadores, um homem chamado Gary, fazia uma ronda de rotina do território em sua caminhonete. Passando por uma das cavas inundadas, ele notou uma mancha brilhante na beira da água que não se encaixava na paisagem outonal cinzenta. Ele parou o carro, aproximou-se e percebeu que diante dele estava um achado terrível. A primeira ligação para o serviço de emergência 911 foi registrada às 14h17. Uma viatura de patrulha saiu imediatamente para o local, seguida pelo grupo de investigação. O território da pedreira foi isolado. O exame inicial foi realizado em condições difíceis. Os restos estavam parcialmente na água gelada e a área aberta estava exposta ao vento, o que poderia destruir potenciais pistas. Os investigadores imediatamente notaram que a garota não estava usando roupas superiores, e os múltiplos ferimentos apontavam diretamente para o fato de que sua vida foi interrompida violentamente. Nenhum pertence pessoais, nem bolsa, nem telefone, nem documentos, foram encontrados num raio de várias dezenas de metros. A polícia não tinha uma única pista imediata que pudesse lançar luz sobre a identidade da vítima. Somente à noite, depois que o achado foi levado ao necrotério e as impressões digitais foram coletadas, o caso saiu do ponto morto. O banco de dados retornou uma correspondência. A vítima era Clara Bates, uma jovem moradora de Cedar Creek. Segundo os registros policiais, seus pais apresentaram um relatório de desaparecimento na sexta-feira à noite, 14 de outubro. Ela não voltou para a casa da escola. Agora, o caso de desaparecimento foi automaticamente reclassificado como uma investigação. A pergunta "quem é esta?" foi respondida. Mas diante dos ferimentos cruéis descritos no relatório, agora surgia uma nova pergunta, muito mais assustadora. O que exatamente aconteceu com Clara nestes 2 dias, enquanto toda a cidade a procurava? Para entender o que deu errado nestes 2 dias, é preciso primeiro ver como era a vida de Clara antes deles. Em uma das últimas fotos da família, tirada apenas 1 mês antes dos eventos, ela está entre os pais abraçando o irmão mais novo. Um sorriso ligeiramente tímido, cabelos loiros longos, uma adolescente comum em jeans e moletom. No protocolo do primeiro interrogatório, seu pai, Mark Bates, dirá aos investigadores uma frase simples que melhor a descrevia. Ela era nossa luz, uma menina quieta, caseira. Esta imagem de uma pessoa viva e amada criava um contraste monstruoso com aquele achado terrível na pedreira fria. Clara Bates era aluna da 8ª série da escola secundária de Cedar Creek. Ela morava com os pais, Mark e Susan, e o irmão de 7 anos, Tom, numa pequena casa de 2 andares nos arredores da cidade. Sua vida, segundo depoimentos da família e amigos, era absolutamente previsível e medida. De manhã, o pai a levava até a escola. Depois das aulas, ela voltava para casa a pé pela mesma rota, uma trilha curta na floresta que encurtava o caminho para seu bairro. As amigas a descreviam como um pouco tímida, mas bondosa. Ela gostava de desenhar e passava muito tempo em casa, ajudando a mãe com o irmão mais novo. Nos materiais do caso há o depoimento de sua melhor amiga, Sarah, que se sentava com ela na mesma carteira. Na sexta-feira tudo estava como sempre, dizia Sarah. Conversamos no intervalo, discutimos a lição de casa de história. Clara disse que precisava chegar em casa mais rápido porque prometeu à mãe ajudar com o jantar. Nada estranho. Ela não parecia preocupada. Sua mãe, Susan Bates, confirmou isso no interrogatório.
Ela era muito responsável. Se dizia que viria, então vinha. Naquele dia, ela deveria voltar até às 4 horas no máximo. No dia de seu desaparecimento, na sexta-feira 14 de outubro, Clara Bates agiu estritamente de acordo com sua rotina habitual. Ela estava na escola, saiu após a última aula por volta das 15 horas e 15 minutos e, como sempre, se dirigiu à trilha da floresta. Não foram registrados desvios da rota habitual. Ela não marcou encontro com amigos. Não planejou ir ao shopping ou a qualquer outro lugar. Ela simplesmente ia para casa. E isso se tornou o principal enigma para essa investigação. Como uma pessoa pode desaparecer sem rastro de sua estrada usual, familiar até cada pedra? A última vez que Clara Bates foi vista viva foi por volta das 4:30 da tarde, quando ela saiu da trilha da floresta para a rua que levava à sua casa. Até a varanda restavam não mais que 800 metros. 10 minutos de caminhada tranquila. Este trecho curto e familiar desde a infância se tornou a principal cena da tragédia que se desenrolou. O que poderia ter acontecido nestes poucos metros? O dia 14 de outubro de 2011, sexta-feira, foi absolutamente comum para Clara. De manhã ela foi à escola como sempre. Nos intervalos conversou com as amigas, nas aulas fez anotações no caderno. Nenhum conflito, nenhuma conversa estranha. Sua melhor amiga Sarah depois contaria aos investigadores que após a última aula, por volta das 15 horas e 15 minutos, elas saíram juntas da escola. Clara disse que estava com pressa para chegar em casa porque prometeu à mãe ajudar com o jantar e acenou em despedida. Ela estava em seu humor habitual. A testemunha que a viu por último foi uma vizinha idosa, Sra. Green. Ela estava passeando com seu cão e viu como Clara saiu da trilha. Segundo suas palavras, a menina caminhava em sua maneira habitual, com fones de ouvido. Ela não olhava para trás, não parecia assustada. Simplesmente ia para casa. Em casa, sua mãe Susan a esperava. Quando o relógio mostrou 4 horas e Clara ainda não estava lá, ela não se preocupou. Poderia ter se atrasado conversando com uma amiga, mas quando passou meia hora e depois 1 hora, a preocupação começou a crescer. Susan ligou para Sarah, mas ela confirmou que Clara saiu para casa logo após as aulas. Ela ligou para outras colegas de classe. Ninguém a tinha visto. O telefone da própria Clara estava inacessível. Às 6 da tarde, quando já estava escuro na rua e o marido voltou do trabalho, o pânico se tornou real. Às 18 horas e 45 minutos, Susan Bates discou 911 e relatou o desaparecimento da filha. Assim, formou-se uma lacuna temporal e geográfica clara. Às 16 horas e 30 minutos, Clara estava a 800 metros de casa. Às 18 horas e 45 minutos, seus pais já ligavam para a polícia. Ela desapareceu num trecho curto e bem iluminado da rua num bairro residencial tranquilo. A polícia iniciou as medidas de busca padrão, interrogando vizinhos e vasculhando os arredores com lanternas. Mas neste trecho não foi encontrado nada. Nem sinais de luta, nem objetos abandonados, nem testemunhas que viram algo suspeito. Clara Bates simplesmente evaporou. Quando uma pessoa simplesmente evapora, como aconteceu com Clara Bates, a investigação inicial se transforma num caos de centenas de pequenos detalhes. A polícia de Cedar Creek enfrentou exatamente isso. Dezenas de ligações de moradores preocupados, voluntários vasculhando cada arbusto, vizinhos lembrando qualquer detalhe. A maioria destes depoimentos eram simplesmente ruído. Alguém viu um carro desconhecido. Alguém ouviu um cão latir. Mas entre toda esta agitação, os detetives destacaram um detalhe que inicialmente parecia insignificante, mas se repetia em vários relatos independentes. Um detalhe sobre uma viatura policial. Imediatamente após o relatório de desaparecimento, a polícia agiu segundo o protocolo padrão. Eles percorreram repetidamente a rota de 800 metros de Clara da trilha da floresta até sua casa. Especialistas com cães vasculharam a floresta adjacente, mas os cães não pegaram o rastro. Ele se interrompia direto no asfalto da rua. Detetives interrogaram cada morador fazendo as mesmas perguntas. Viram algo incomum na sexta-feira à noite? Ouviram gritos? Notaram estranhos? A maioria das respostas foi negativa.
Mas o depoimento-chave foi dado por aquela mesma senhora Green que viu Clara viva pela última vez. Em sua declaração oficial, registrada no dia seguinte ao desaparecimento, dizia: "Sim, vi Clara. Ela ia para casa. E um pouco depois, quando eu já estava voltando, uma viatura policial passou por mim muito devagar. Ainda pensei que temos um bairro tranquilo para que patrulha aqui, mas não dei importância a isso. Quando pediram para descrever o automóvel, ela disse com segurança que era um modelo antigo, Ford Crown Victoria. Grande, branco, com uma faixa azul. Ela lembrava bem destes carros porque seu falecido marido uma vez serviu na polícia. Ela acrescentou que o carro se movia de forma anormalmente lenta, como se o motorista estivesse procurando algo. Esta informação fez os investigadores ficarem tensos. Primeiro, eles verificaram os registros de chamadas e a programação de patrulhas de 14 de outubro. O resultado foi inequívoco. No intervalo entre 16 horas e 30 minutos e 18 horas, não houve uma única patrulha oficial no bairro onde vivia a família Bates. O despachante confirmou que não chegaram chamadas de lá. Então os detetives foram mais longe e verificaram a frota do posto. Descobriu-se que os Ford Crown Victoria foram baixados da frota da polícia de Cedar Creek vários anos atrás. Eles foram substituídos por modelos mais modernos e econômicos. O carro que a senhora Green descreveu com tanta segurança não poderia pertencer à polícia local. Este foi o momento decisivo. O depoimento sobre a viatura policial deixou de ser simplesmente ruído de fundo e se transformou na primeira pista séria. Se não era uma patrulha oficial, significava que alguém intencionalmente imitava um representante da autoridade. A versão sobre sequestro casual foi para segundo plano. Agora, a investigação considerava um cenário muito mais assustador. Em sua cidade tranquila agia uma pessoa que usava o símbolo de confiança e segurança, uma viatura policial, como ferramenta para a caça. A investigação mudou de rumo. Agora eles procuravam não simplesmente um criminoso, eles procuravam um falso policial. Enquanto um grupo de investigadores tentava encontrar rastros da viatura policial inexistente, elaborando listas de carros baixados, outro se ocupava de trabalho mais prosaico, verificação de todos que poderiam ter qualquer motivo ou oportunidade. E muito rapidamente no caso apareceu a primeira Person of Interest oficial, ou seja, pessoa de interesse para a investigação. Foi Ryan, de 17 anos, um rapaz local bem conhecido da polícia. Para os detetives este era um cenário familiar e compreensível. Quando acontece uma desgraça, primeiro verificam aqueles que já caíram no campo de visão da lei. O dossiê de Ryan não estava vazio. Aos 17 anos, ele já tinha várias detenções por pequeno vandalismo, furto em loja e participação em brigas. Ele não era um criminoso inveterado, mas um adolescente problemático de família desestruturada, que tentava se afirmar da única maneira acessível a ele. Ele frequentemente matava a aula e, segundo várias colegas de classe de Clara, junto com seus amigos gostava de passar tempo justamente naquela trilha da floresta onde ela desapareceu. Para eles era um lugar escondido dos olhos dos adultos. O momento-chave que fez a polícia prestar atenção especial nele foram os depoimentos de vários adolescentes. Eles contaram que aproximadamente uma semana antes do desaparecimento de Clara, Ryan teve um conflito com um grupo de estudantes mais novos, entre os quais estavam conhecidos de Clara. A discussão foi alta, com insultos e ameaças. Ryan se comportou muito agressivamente. Embora a própria Clara não tenha participado daquele conflito, ela foi testemunha dele. Isso foi suficiente para chamar Ryan para interrogatório. A primeira conversa com os investigadores foi tensa. Ryan se comportou de forma desafiadora, negou qualquer envolvimento e afirmou que nem sabia quem era Clara Bates. Quando perguntaram onde ele estava na sexta-feira à noite, 14 de outubro, ele deu uma resposta muito vaga. Andando com amigos em algum lugar da cidade. Ele não pôde ou não quis nomear nem os nomes dos amigos, nem o local específico. Tal comportamento e álibi fraco só intensificaram as suspeitas. Para a polícia, ele era o candidato ideal. Tinha acesso ao local do crime, reputação de rapaz agressivo e ausência de explicação clara de onde estava no momento em que Clara desapareceu. Por algum tempo, a versão com o falso policial ficou em segundo plano.
Todas as forças foram direcionadas para verificar Ryan. Este foi um passo padrão e lógico da investigação. Os detetives estavam convencidos de que, se pressionassem adequadamente, sua história desmoronaria. Agora, a tarefa principal era quebrar seu álibi e provar que naquela noite ele não estava em algum lugar da cidade, mas naquela trilha. Enquanto todas as forças da investigação foram direcionadas para quebrar o álibi de Ryan, paralelamente aconteceram 2 eventos que deveriam mudar completamente o rumo do caso. O primeiro, após vários interrogatórios tensos, Ryan finalmente forneceu um álibi claro. O segundo, em 20 de outubro, chegou à mesa do detetive principal o relatório completo do legista. E neste relatório, entre termos médicos secos, se escondia uma pista que inicialmente parecia insignificante. Algumas fibras azuis estranhas. A verificação de Ryan foi difícil. Ele continuou se comportando de forma insolente, mas os investigadores viam que por trás de sua bravata se escondia medo. No terceiro interrogatório, quando lhe disseram diretamente que ele era o principal suspeito no caso de assassinato, ele quebrou. O rapaz parou de enrolar e finalmente contou onde estava naquela noite. Segundo suas palavras, ele e um amigo pegaram o carro velho do padrasto e foram para uma cidade vizinha localizada a 60 quilômetros de Cedar Creek. O objetivo da viagem era prosaico: comprar cigarros baratos num posto conhecido por seus preços baixos. Ele nomeou o amigo e o horário aproximado quando estiveram lá. A história soava plausível, mas requeria verificação cuidadosa. Ao mesmo tempo, o laboratório de criminalística terminou seu trabalho. O relatório confirmou as conclusões preliminares. A causa da morte de Clara foi asfixia. Mas o mais importante estava na seção sobre micropistas. Em sua roupa, principalmente na gola da jaqueta e na calça jeans, os especialistas descobriram várias fibras azul escuras. A análise mostrou que era um tecido sintético grosso, não parecido nem com material de roupa, nem com estofamento automotivo padrão. As fibras eram curtas e rígidas, como de um uniforme de trabalho antigo ou algum remendo artesanal. Este detalhe foi registrado no caso, mas ainda não tinha contexto algum. O desfecho chegou rapidamente. Os detetives enviados para verificar o álibi de Ryan voltaram com notícias. O posto na cidade vizinha realmente estava equipado com câmeras de vigilância. E na gravação de 14 de outubro, com marca de tempo de 16 horas e 45 minutos, era claramente visível como Ryan e seu amigo estavam no caixa comprando cigarros. O horário coincidia com o momento do desaparecimento de Clara, com margem de erro de alguns minutos. Fisicamente, ele não poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. O álibi era de ferro. Ryan foi imediatamente excluído do círculo de suspeitos. E neste momento, a investigação chegou a um beco sem saída. O suspeito mais óbvio e lógico se revelou inocente. A polícia ficou sem nada. Ou melhor, com 2 pistas estranhas não conectadas entre si. Depoimentos sobre uma viatura policial antiga que não deveria estar na cidade e um punhado de fibras azuis enigmáticas. O caso, que por um momento pareceu quase resolvido, novamente se transformou numa charada sem uma única pista. Quando a investigação chega a um beco sem saída, a polícia tem apenas um caminho: lento, exaustivo e frequentemente ingrato. A versão com Ryan, que parecia tão promissora, desmoronou após verificação do álibi. Os detetives novamente se encontraram no ponto inicial, tendo em mãos apenas 2 pistas estranhas, não conectadas entre si. Depoimentos sobre uma viatura policial antiga e um punhado de fibras azuis enigmáticas. E então, numa das reuniões matinais, numa atmosfera de desespero quase palpável, o chefe do grupo investigativo tomou uma decisão que muitos consideraram um gesto de desespero. Eles decidiram verificar cada proprietário de automóvel policial baixado Ford Crown Victoria no território de toda a província de Alberta e até nas regiões vizinhas. Era como procurar uma agulha específica não num palheiro, mas em centenas de palheiros espalhados por milhares de quilômetros quadrados das pradarias canadenses. Começou uma operação policial em larga escala que era mais parecida com o trabalho de arquivistas do que com investigação. Vários detetives foram retirados de outros casos e direcionados para elaborar listas. E aqui eles enfrentaram o primeiro problema sério:
Em 2011 não existia simplesmente uma base de dados eletrônica unificada sobre tais automóveis. A informação estava fragmentada. Parte estava armazenada no Departamento de Transporte de Alberta. Parte nos arquivos de casas de leilão que se ocupavam da venda de propriedade estatal. Dados sobre carros vendidos para outras províncias tinham que ser solicitados separadamente. E cada tal solicitação levava dias, às vezes semanas. Um dos investigadores depois lembrou como passou um dia inteiro no telefone com um colega de Saskatchewan, tentando rastrear um carro que, como se revelou já havia 5 anos, havia sido desmontado para peças. Mas segundo os documentos ainda constava como em funcionamento. Após 3 semanas de trabalho titânico, eles finalmente tiveram uma lista inicial. Nela havia 247 automóveis registrados em Alberta e mais 89 nas vizinhas Colômbia Britânica e Saskatchewan. Cada nome, cada endereço nesta lista precisava ser verificado pessoalmente. E então começou a segunda fase, ainda mais exaustiva: trabalho de campo. Os detetives se dividiram em grupos e começaram metodicamente a visitar os proprietários. Eles foram para grandes cidades como Calgary e Edmonton, para pequenas colônias de fazendeiros onde todos se conhecem, para casas distantes no meio de campos infinitos. O cenário era quase sempre o mesmo. Eles mostravam a identificação, explicavam a razão da visita sem entrar em detalhes do caso e faziam perguntas padrão. Onde vocês estavam na noite de 14 de outubro? Quem pode confirmar isso? Podemos examinar seu automóvel? A maioria dos proprietários eram pessoas comuns e cooperavam de boa vontade. Os detetives encontraram colecionadores idosos que em suas garagens tinham carros perfeitamente restaurados, brilhando com cromo. Eles interrogaram mecânicos que valorizavam os Fords antigos por sua confiabilidade e simplicidade de reparo. Eles conversaram com rapazes jovens que compravam estes carros por causa do motor potente e aparência brutal. Cada vez eles examinavam o interior, procuravam algo em comum, mas não encontravam nada. As semanas se transformaram em meses. Passou novembro. Caiu a primeira neve. Nas janelas das casas começaram a aparecer guirlandas de Natal. Uma lembrança amarga para os investigadores sobre a família Bates, para quem esta festa nunca mais seria a mesma. A lista lentamente diminuía, mas o caso não saía do ponto morto. A esperança de resultado rápido se apagava, sendo substituída por desespero silencioso. Parecia que eles simplesmente reviravam papéis e gastavam tempo em vão, enquanto o verdadeiro criminoso em algum lugar lá fora, em liberdade, continuava vivendo sua vida comum. Nada notável. Este trabalho monótono e exaustivo continuou todo o outono e início do inverno. Centenas de horas gastas em ligações e viagens, milhares de quilômetros rodados nas rodas das viaturas. E todo este tempo parecia que a investigação não se movia do ponto morto. Mas em janeiro de 2012, após triagem de todos que tinham álibi de ferro ou cujos carros não se encaixavam na descrição, a enorme lista de centenas de nomes finalmente se reduziu a 15. 15 pessoas vivendo num raio de 300 quilômetros de Cedar Creek. Esta era a última seleção mais concentrada. Proprietário número 1, fazendeiro que naquele dia estava num leilão de gado, confirmado por dezenas de testemunhas. Proprietário número 2, jovem estudante. Seu carro estava em reparo, confirmado por documentos da oficina. Proprietário número 3, número 4, número 5. As verificações seguiam uma após outra, e cada uma terminava em nada. E então a vez chegou ao número 7 nesta lista: Arthur Hale. O processo de filtragem foi lógico, mas trabalhoso. Os investigadores decidiram se concentrar na geografia. Eles desenharam no mapa um círculo de raio de 300 quilômetros com centro em Cedar Creek. Esta era a distância máxima que o criminoso poderia percorrer em algumas horas sem despertar suspeitas. Todos que moravam mais longe foram temporariamente postos de lado. Assim a lista se reduziu a 15 nomes. Agora não era preciso viajar por toda a província. Começou a fase final, mais cuidadosa de verificação. Os detetives novamente saíram em viagem, mas desta vez suas visitas foram mais detalhadas. Eles não simplesmente faziam perguntas,
Examinavam cuidadosamente os carros, procuravam quaisquer discrepâncias, quaisquer estranhezas. As primeiras visitas não trouxeram nada. Um dos proprietários se revelou caminhoneiro, e o tacógrafo de seu caminhão mostrou que em 14 de outubro ele estava a 1.000 quilômetros de Cedar Creek. Outro, homem idoso que quase não saía de casa após a morte da esposa. Seus vizinhos confirmaram que seu Ford, antigo há semanas, não saía da garagem. Cada vez os detetives saíam com um sentimento de decepção. A lista diminuía, e junto com ela, diminuía a esperança. Parecia que esta última pista também se revelaria falsa. E então, em 5 de fevereiro de 2012, a vez chegou a Arthur Hale. Diferentemente da maioria das pessoas na lista, ele morava não em algum lugar distante, mas aqui mesmo, em Cedar Creek. Apenas alguns quarteirões da família Bates. 2 detetives, cansados de infinitas viagens sem resultado, chegaram à sua pequena casa nada notável. Para eles era apenas mais uma visita, mais um nome que, provavelmente, teria que ser riscado. Eles ainda não sabiam que seu trabalho de meses, monótono, finalmente os havia levado à porta certa. A investigação deixou de ser rotina burocrática e estava prestes a ganhar um rosto concreto e vivo. 2 detetives, cansados de meses de buscas sem resultado, se aproximaram da porta de Arthur Hale sem grandes expectativas. Para eles era apenas mais uma visita, mais um nome na lista. A porta foi aberta por um homem de meia idade, de aparência nada notável. Arthur Hale. Ele estava calmo, até cordial. Quando os detetives se apresentaram e explicaram a razão da visita, ele sem hesitação concordou em cooperar. Ele os levou à sua garagem, onde estava aquele Ford Crown Victoria branco. O exame inicial do carro não deu absolutamente nada. Estava limpo, no interior não havia nada suspeito. Os detetives já estavam prontos para agradecê-lo pelo tempo dispensado e ir embora, mas um deles, o mais graduado, decidiu fazer uma última verificação. E o que o parou foi um detalhe na porta traseira. Um detalhe que uma pessoa comum nunca notaria. Segundo o protocolo, o primeiro contato com Hale transcorreu absolutamente tranquilo. À pergunta onde ele estava na noite de 14 de outubro, ele respondeu calmamente e sem hesitar. Estava em casa, a noite toda assistindo televisão. O álibi era fraco, sem testemunhas, mas em sua voz não havia sombra de nervosismo. Ele mesmo se ofereceu para examinar o carro. Claro, rapazes, vejam, não tenho nada a esconder. Na garagem estava limpo e arrumado, como na casa. O carro parecia bem cuidado para sua idade. O detetive sênior, homem com 20 anos de experiência, contornou o automóvel, olhou no interior através do vidro. Tudo estava em ordem. Ele já ia embora, mas algo o fez abrir a porta traseira. Ele puxou a maçaneta, a porta abriu e ele olhou para dentro. E foi aí que ele viu o que fez seu coração bater mais forte. Por dentro, no estofamento da porta traseira, não havia maçaneta para abri-la. Para qualquer policial, isso era um sinal. A ausência de maçanetas internas nas portas traseiras é uma modificação padrão para viaturas. É feita para que o detido não possa abrir a porta e fugir durante o transporte. O detetive, tentando não demonstrar sua agitação, perguntou casualmente: "E onde estão as maçanetas nas portas traseiras?" Arthur Hale, sem piscar, respondeu: "Ah, isso. Acho que é uma característica de fábrica para este modelo. Comprei assim num leilão." Ele dizia isso com tanta segurança que um policial menos experiente poderia acreditar nele. Mas o detetive sabia que era mentira. Mentira absoluta e descarada. Por lei, na venda de automóveis policiais baixados para civis, todas as modificações especiais devem ser eliminadas. A instalação de maçanetas internas nas portas traseiras era requisito obrigatório de segurança. A explicação de Hale não era simplesmente implausível, era impossível. Este único detalhe, esta pequena mentira, instantaneamente transformou Arthur Hale de um da lista no principal e único suspeito. Os detetives educadamente agradeceram sua cooperação, entraram em seu carro e se afastaram da casa. Sua próxima parada não foi a delegacia, mas o tribunal.
A mentira de Hale se tornou aquela base irrefutável necessária para obter mandado de busca completa e minuciosa de seu automóvel e casa. Obtendo o mandado, os detetives agiram rapidamente. Eles não queriam dar a Arthur Hale uma única chance de esconder ou destruir evidências. Já em algumas horas chegou à sua casa não uma viatura, mas um comboio inteiro. Vários automóveis com detetives e uma van do laboratório de criminalística. Quando apresentaram a Hale o mandado de busca, sua calma externa pela primeira vez rachou. Em seu rosto passou surpresa misturada com medo, mas ele rapidamente se controlou e silenciosamente se afastou, deixando os policiais entrarem na casa. A busca começou simultaneamente na casa e na garagem, e quase imediatamente os investigadores começaram a encontrar coisas que confirmavam seus piores temores. No armário do quarto, cuidadosamente pendurado no cabide, estava um uniforme azul escuro muito parecido com policial. E numa caixa no sótão havia uma sirene removível azul, exatamente igual às que usam viaturas sem sinais de identificação. Esta era a prova direta de que eles encontraram o imitador. Mas isso ainda não provava sua ligação com Clara Bates. A atenção principal dos criminalistas estava concentrada no automóvel. O Ford Crown Victoria branco foi levado para a van do laboratório para exame completo e minucioso. Os especialistas começaram metodicamente a trabalhar, centímetro por centímetro, estudando cada canto do carro. Eles usaram lâmpadas especiais para procurar vestígios biológicos, coletaram amostras do estofamento, volante, pedais. Externamente, o carro ainda parecia limpo, mas quando um dos criminalistas começou a examinar o banco traseiro, ele encontrou um detalhe que imediatamente chamou sua atenção. No estofamento de vinil, bem no centro, via-se um pequeno vestígio queimado, como de cigarro, e este vestígio estava coberto por um remendo artesanal. Era um pedaço grosseiramente cortado de algum tecido denso, costurado com pontos irregulares e apressados. O tecido era azul escuro. Enquanto um grupo trabalhava com o carro, outro continuava a busca na casa. Além do uniforme e da sirene, eles encontraram outras coisas interessantes. Na gaveta da mesa havia um scanner policial antigo, sintonizado na frequência do posto local. No computador de Hale, no histórico do navegador, foram encontradas buscas sobre venda de equipamento policial baixado. Tudo isso se encaixava numa imagem única. Arthur Hale era obcecado pela ideia de poder e órgãos de segurança. Ele não simplesmente comprou um carro antigo. Ele intencionalmente criava para si a imagem de policial, coletando atributos e equipamentos. Ele brincava de policial. E, pelo visto, em algum momento esta brincadeira foi longe demais. Mas tudo isso eram evidências indiretas. Elas provavam que Hale era uma pessoa estranha e potencialmente perigosa. Mas para a acusação de assassinato isso não era suficiente. Era necessária uma ligação direta e irrefutável com a vítima. E esta ligação foi encontrada. Quando o criminalista que examinava o carro relatou sobre o remendo encontrado, o detetive principal imediatamente solicitou o relatório do legista. Ele abriu a página com descrição de micropistas e leu atentamente as linhas. Encontradas microfibras de tecido sintético grosso, cor azul escuro, não estofamento automotivo padrão. A descrição coincidia perfeitamente com o que eles viam no banco traseiro. Este foi o momento que esperavam há meses. As fibras azuis enigmáticas, que até então eram apenas detalhes sem sentido, ganharam sua origem. Elas pertenciam a este remendo feio e artesanal no carro de Arthur Hale. Não havia mais dúvidas, nem pistas falsas. A investigação que por tanto tempo vagou na escuridão finalmente saiu no caminho direto. Arthur Hale deixou de ser simplesmente pessoa de interesse. Ele se tornou o principal e único suspeito no sequestro e assassinato de Clara Bates. Quando os investigadores começaram a coletar informações sobre o homem cujo carro se tornou a principal evidência no caso, eles enfrentaram um paradoxo. Por um lado, tinham provas irrefutáveis: o remendo no banco, fibras que coincidiam com as encontradas na roupa de Clara, uniforme e sirene encontrados em sua casa. Por outro lado, a personalidade do próprio Arthur Hale era absolutamente vazia. Os vizinhos o descreviam como um homem quieto e despercebido que sempre cumprimentava.
mas nunca iniciava longas conversas. Ele morava sozinho, trabalhava como guarda noturno num depósito local e, pelo visto, não tinha nem amigos, nem inimigos. A verificação inicial em todas as bases de dados policiais deu resultado 0. Nenhuma detenção, nenhuma multa, nenhuma menção. No papel, Arthur Hale era um cidadão ideal, um homem invisível. Mas em seu passado se encontrou-se um detalhe que instantaneamente transformou esta imagem em pó. Aos 19 anos, ele se candidatou para servir na polícia. Foi rejeitado. Este fato, descoberto quase por acaso em arquivos empoeirados, fez os investigadores cavar mais fundo. Eles enviaram solicitação oficial e, em alguns dias, receberam seu prontuário pessoal da academia. O que leram lá lançou luz sobre todas as estranhezas desta pessoa e, finalmente, lhes deu possível explicação de seu ato monstruoso. A biografia era curta. Arthur Hale, 38 anos, nasceu e cresceu em Cedar Creek. Depois da escola mudou várias vezes de trabalhos não qualificados, até que 10 anos atrás conseguiu emprego como guarda noturno. Não casado, sem filhos. Parecia a biografia de pessoa mais comum e nada notável. Mas tudo mudava quando os detetives chegaram à última página do prontuário. Conclusão do psicólogo que conduziu testes dos candidatos. Este era documento escrito quase 20 anos atrás, mas suas linhas soavam como se descrevessem não o jovem candidato, mas o monstro que procuravam. O psicólogo notava que, apesar dos bons dados físicos e resultados satisfatórios nos testes de lógica, o candidato Hale demonstrava fixação claramente expressa nos atributos de poder e controle. Durante a entrevista, ele não falava sobre desejo de ajudar pessoas ou proteger a lei, mas sobre como é importante ser respeitado e temido. Ele descrevia com entusiasmo o uniforme, a viatura, o direito de usar força. O psicólogo escreveu: o candidato vê no serviço policial não serviço à sociedade, mas possibilidade de legalmente dominar outros. Mais adiante, era pior. No relatório foram apresentados resultados de teste de personalidade que revelou em Hale baixo nível de empatia e dificuldades com reconhecimento de estados emocionais de outras pessoas. A perguntas sobre situações hipotéticas que requeriam compaixão, ele dava respostas frias e distantes, mais parecidas com análise de problema do que com reação humana. A conclusão final do psicólogo foi categórica e não deixava dúvidas. Recomendação: negar admissão ao serviço. O candidato demonstra sinais de transtorno narcisista de personalidade com tendências agressivas ocultas. Sua motivação é incompatível com objetivos e tarefas dos órgãos de segurança. Em situação estressante ou ao receber poder real, pode representar perigo para os outros. Este documento se tornou chave para tudo. A recusa de admissão na academia de polícia não foi para Arthur Hale simplesmente um fracasso. Foi o colapso de toda a sua vida. A principal humilhação que determinou todo o seu destino posterior. Não simplesmente lhe negaram o trabalho dos sonhos. Oficialmente declararam que ele era psicologicamente inadequado, que sua essência interna era viciosa e perigosa. E então, não conseguindo obter poder por via legal, ele decidiu criá-lo para si mesmo. Sua vida quieta e despercebida era apenas disfarce. À noite, quando a cidade dormia, ele vestia o uniforme comprado, entrava em sua viatura baixada e saía às ruas. Ele não simplesmente brincava de policial, ele se tornava um. Nesta vida secreta ele era forte, significativo e todo-poderoso. Ele era aquilo que lhe foi proibido ser. E numa noite terrível de outubro, sua fantasia perversa se chocou com a realidade, quando viu numa rua escura uma menina sozinha. Quando Arthur Hale foi levado à sala de interrogatórios, ele parecia como se tivesse vindo a uma palestra chata, e não a um encontro que determinaria toda a sua vida futura. Ele se sentou na cadeira, pôs as mãos na mesa e passou a olhar pelas paredes nuas, 2 detetives e espelho unidirecional. Em sua postura não havia nem gota de tensão. Quando um dos investigadores pôs na mesa a pasta com seu prontuário e começou a conversa, Hale o interrompeu sorrindo levemente. Se é tudo por causa do carro e uniforme, posso explicar tudo. Sou colecionador. É só hobby.
Esta frase, pronunciada em tom calmo, quase indiferente, se tornou a primeira linha de sua defesa. Ele tentava apresentar todas as evidências coletadas pela polícia durante longos meses como simples mal-entendido, resultado de passatempo inofensivo. Mas os detetives que olhavam para ele já sabiam que por trás desta fachada se escondia algo muito mais sombrio. O interrogatório começou metodicamente e calmamente. Os investigadores não pressionavam, simplesmente faziam perguntas, permitindo que Hale construísse sua própria mentira. A transcrição desta conversa de várias horas é exemplo clássico de confronto entre cálculo frio e pressão crescente. Arthur, vamos começar com o carro, disse o detetive sênior. Você comprou-se um Ford policial baixado. Por quê? Sempre gostei desses carros, respondeu Hale dando de ombros. Grandes, confiáveis, clássicos. Comprei num leilão de propriedade estatal há alguns anos. Completamente legal. E o uniforme? E a sirene? São para festas, Halloween, eventos temáticos. Vesti algumas vezes, foi divertido. A sirene nunca usei nenhuma vez, só está guardada. Entendam, é como figurino. Parte da coleção. Ele falava sobre isso como se tratasse de coleção de selos ou tampinhas de cerveja. Cada evidência apontando para sua vida secreta recebia explicação simples e cotidiana. Ele tentava normalizar seus interesses estranhos, apresentá-los como algo comum. Os detetives pacientemente ouviam, acenavam, faziam anotações. Então passaram ao principal. Vamos falar sobre o banco traseiro de seu carro, Arthur. Nossos especialistas descobriram lá um remendo. Ah, isso. Hale nem mudou de expressão. Fumo no carro. Há alguns meses deixei cair acidentalmente um cigarro. Queimei o estofamento. Para que o buraco não ficasse maior, tive que remendar. Peguei o primeiro pedaço de tecido que encontrei na gaveta de trapos na garagem. Coisa normal. E que tecido era esse? Não faço ideia. Alguma jaqueta de trabalho velha, acho. Azul escuro. Ele admitiu isso tão facilmente que por um momento poderia parecer que realmente não via nada especial nisso. Ele mesmo, com suas palavras, confirmou a origem do tecido. Agora, os investigadores precisavam ligar este tecido a Clara Bates. Arthur, onde você estava na noite de sexta-feira, 14 de outubro do ano passado? Foi aí que seu comportamento teve a primeira mudança quase imperceptível. Seu olhar, por fração de segundo, congelou. Ele demorou um pouco mais que o normal para escolher as palavras. Não lembro. Foi quase 5 meses atrás. Provavelmente em casa. Costumo passar as noites em casa, assistindo televisão. Tem certeza? Talvez tenha saído. Ao shopping? Ao posto? Não, não acho. Moro sozinho. Tenho vida tranquila. Noite de sexta não é diferente de noite de terça. Estava em casa. Ele assumiu defesa cerrada. Seu não lembro era o mesmo escudo que é só hobby. Ele entendia que sem testemunhas era impossível provar onde estava naquela noite. Os detetives gastaram a hora seguinte tentando romper esta muralha. Faziam perguntas sobre sua rotina diária, sobre hábitos, sobre rotas que costumava fazer. Ele respondia monossilabicamente, não dando informação nova. Então mudaram de tática. Um dos detetives saiu e voltou com uma fotografia. Silenciosamente a colocou na mesa diante de Hale. Era um retrato escolar de Clara Bates, menina sorridente de cabelos loiros. Você sabe quem é esta? Hale olhou rapidamente a foto e novamente levantou os olhos para o detetive. Vi a foto dela nas notícias. Aquela menina que encontraram na pedreira. História terrível. Em sua voz não havia compaixão, nem pena. Apenas constatação de fato. Arthur, as fibras do remendo em seu carro coincidem completamente. 100% com as fibras encontradas na roupa desta menina. A sala ficou em silêncio. Os detetives olhavam para Hale esperando reação. Choque, raiva, medo. Mas não viram nada. Ele ficou alguns segundos em silêncio, olhando num ponto e então lenta,
quase preguiçosamente respondeu: É algum mal-entendido? Coincidência? Não sei como isso pôde acontecer. Nunca vi esta menina na minha vida. Não tenho nada a ver com isso. O interrogatório continuou por mais algumas horas, mas sem resultado. Arthur Hale negava tudo. Ele construiu uma muralha de explicações plausíveis e lapsos de memória e não conseguiam rompê-la. A investigação tinha o carro, tinha o uniforme, tinha o remendo e tinha coincidência de fibras. Mas eram evidências indiretas, palavras de Hale contra conclusões dos criminalistas. Para apresentar o caso no tribunal, precisavam de algo mais. Precisavam de prova direta e irrefutável que ligasse Arthur Hale para sempre não simplesmente ao seu carro, mas à própria Clara Bates. Enquanto Arthur Hale estava na cela de prisão preventiva, continuando a negar silenciosamente sua culpa, no laboratório de criminalística o trabalho fervia. Amostras do tecido azul escuro do remendo de seu carro e microfibras tiradas da roupa de Clara Bates foram enviadas para análise comparativa aprofundada. Os investigadores esperavam esta conclusão com enorme impaciência. Simples coincidência visual não era suficiente para o tribunal. Precisavam de confirmação científica 100%. Em alguns dias, chegou à mesa do detetive principal o primeiro relatório. A conclusão do especialista em fibras foi curta e inequívoca. As amostras apresentadas demonstram coincidência estrutural e química completa. Esta foi a primeira vitória séria. Mas não era tudo. Paralelamente à análise de fibras, outra equipe de criminalistas continuava desmontando o Ford de Arthur Hale. Eles procuravam o que poderia ter escapado no exame inicial, vestígios invisíveis que poderiam ligar para sempre este carro à menina desaparecida. Atenção especial foi dada ao banco traseiro. Removeram todo o estofamento de vinil, incluindo aquele remendo artesanal. Cada centímetro de material foi tratado com reagentes químicos especiais que fazem brilhar na luz ultravioleta até as menores partículas biológicas. Vestígios de sangue, saliva, pele. Inicialmente, as buscas não davam resultados. O banco parecia limpo. Mas quando o especialista começou a tratar o enchimento de espuma sob o local onde estava o remendo, ele viu um brilho fraco, quase imperceptível. Esta era aquela pista que todos esperavam. Amostras deste material biológico foram imediatamente enviadas para análise de DNA. O procedimento requeria tempo, e para o grupo investigativo começaram os dias mais torturantes de espera. Eles tinham quase tudo: motivo, oportunidade, evidências indiretas. Mas sem confirmação de DNA, o caso ainda poderia desmoronar no tribunal. O advogado de Hale poderia construir defesa na teoria sobre transferência casual de fibras, sobre coincidência, sobre qualquer coisa. Mas contra código genético não se discute. Os resultados chegaram em uma semana. O detetive que recebeu o envelope do laboratório o abriu com mãos trêmulas. Dentro havia relatório de 2 páginas, mas ele leu apenas uma linha no final, na seção Conclusões. Esta linha cancelava todas as mentiras de Arthur Hale. Todos seus "não lembro" e "é só hobby". A análise de DNA confirmou com probabilidade de 99,999%. O material biológico encontrado no banco traseiro do automóvel pertencia a Clara Bates. Esta era a prova irrefutável. Não era mais preciso construir teorias e suposições. Eles tinham fato científico. Clara Bates esteve no carro de Arthur Hale. Seu DNA foi encontrado profundamente na espuma do banco, o que falava de contato prolongado e possivelmente forçado. A muralha de silêncio que Hale construiu em volta de si desmoronou num momento. Agora suas palavras não tinham significado algum. Contra ele não era simplesmente coincidência de fibras, mas impressão genética de sua vítima. A investigação estava terminada. Começava o caminho para a justiça. Arthur Hale foi novamente levado àquela mesma sala de interrogatórios. O mesmo ambiente impessoal, a mesma mesa de aço, os mesmos 2 detetives sentados em frente, mas desta vez a atmosfera era completamente diferente. Desapareceu até a aparência de conversa educada. No ar pairava tensão pesada, quase palpável. Hale se sentou em seu lugar mantendo máscara de indiferença.
mas seus olhos corriam pela sala, evitando olhar direto. Ele sentia que as regras do jogo haviam mudado. O detetive sênior silenciosamente pegou da mesa uma pasta fina e a colocou diretamente diante de Arthur Hale. Era o relatório de análise de DNA. O detetive não disse palavra. Simplesmente olhava para Hale, esperando. Na sala se estabeleceu silêncio absoluto, zumbindo. Esta pausa durava, parecia, eternidade. E neste silêncio desmoronava a última linha de defesa do homem que por quase meio ano enganou a investigação. A cena do segundo interrogatório foi curta, mas decisiva. Deram tempo a Hale para perceber o que estava diante dele. Ele por alguns minutos simplesmente olhava a capa da pasta com o emblema do laboratório de criminalística. Não se decidia a abri-la. Suas mãos, até então calmamente apoiadas na mesa, se fecharam em punhos. O detetive, vendo seu estado, quebrou o silêncio. Sua voz era calma, mas não tinha nem gota de compaixão. Este é parecer de nossos especialistas, Arthur. Encontramos vestígios biológicos no banco traseiro de seu carro. Fizemos análise. É DNA de Clara Bates. Cada palavra caía no silêncio como pedra. O detetive abriu a pasta e a virou para Hale, apontando com o dedo a linha destacada no final do documento. Hale baixou os olhos. Não podia deixar de ler o que estava escrito lá. Probabilidade de coincidência. 99,999%. Não era acusação. Não era teoria. Era fato científico. O protocolo do interrogatório registra o que aconteceu em seguida com precisão desapaixonada. Depois que comunicaram a Arthur Hale os resultados da perícia, ele se calou. Completamente. Ele não tentou discutir. Não falou sobre coincidência. Não inventou novas explicações. Seu rosto, até então impenetrável, se transformou numa máscara de pedra. Simplesmente olhava o relatório. E em seus olhos, segundo palavras de um dos detetives, havia vazio absoluto. Não disse palavra durante os 10 minutos seguintes. Os detetives não pressionaram. Deram oportunidade de perceber que o jogo havia terminado. Que sua mentira, sua vida inventada, sua imitação miserável de poder, tudo isso se desfez em pó diante de evidência irrefutável. Finalmente, ele lentamente levantou a cabeça. Seu olhar estava direcionado não aos detetives, mas a algum lugar na parede atrás deles. Ele engoliu. Sua voz, quando falou, era baixa e rouca, desprovida de qualquer segurança. Quero um advogado. Estas foram as únicas palavras que pronunciou. Não deu depoimento confessional, não contou o que aconteceu naquela noite terrível de outubro, mas no contexto de tudo que foi encontrado, seu silêncio e pedido imediato de advogado foram mais eloquentes que qualquer confissão. A muralha de negação que construiu tão cuidadosamente desmoronou. A exposição foi completa. Agora era questão para o tribunal. Não houve confissão. Arthur Hale nunca contou o que exatamente aconteceu naquela noite. Mas agora a investigação tinha fatos suficientes para montar este mosaico terrível. Baseando-se em evidências, depoimentos de testemunhas e perfil psicológico do suspeito, conseguiram reconstruir com precisão assustadora o quadro do crime. Esta reconstrução, apresentada depois no tribunal, respondia à questão principal. Como exatamente se interrompeu a vida de Clara Bates? Tudo começou na noite de 14 de outubro de 2011. Para Clara, foi um final comum de semana escolar. Para Arthur Hale, mais uma noite que pretendia passar em sua realidade secreta e imaginária. Depois do trabalho, voltou para casa, e em algum momento sua vida comum de guarda noturno terminou, cedendo lugar ao papel que tanto desejava. Vestiu seu uniforme azul escuro, pegou a sirene e saiu à garagem. Seu Ford Crown Victoria antigo não era simplesmente um carro. Era seu instrumento de poder, seu palco onde era protagonista. Saiu às ruas de Cedar Creek não simplesmente para passear. Saiu para patrulhamento. Dirigia lentamente pelos bairros residenciais tranquilos, olhando janelas de casas, procurando algo que pudesse perturbar a ordem em seu mundo imaginário. E neste momento, a viu. Clara Bates caminhava pela rua voltando para casa por sua rota habitual, figura solitária no crepúsculo que se adensava. Para Hale,
cuja consciência estava envenenada por complexo de inferioridade e sede de controle, esta era a oportunidade ideal. Oportunidade não simplesmente de brincar de policial, mas aplicar seu poder na prática. Os eventos seguintes se desenrolaram rapidamente. Hale fixou a sirene no teto, a ligou e parou suavemente ao lado de Clara. A menina, vendo luzes azuis piscando e homem de uniforme, parou. Não se assustou. Pelo contrário, se sentiu segura. Pois desde criança todos são ensinados. Se estiver em perigo, confie na polícia. Hale baixou o vidro e pronunciou frase que provavelmente ensaiou em sua cabeça centenas de vezes. A voz era calma e segura, não despertando suspeitas. Boa noite, sou oficial da polícia. Nesta área chegou comunicação sobre pessoa suspeita. Estamos verificando. Para onde vai? Clara provavelmente respondeu que ia para casa e apontou para seu bairro. Aqui não é seguro estar sozinha agora. Deixa eu te levar até casa. Será mais tranquilo. Esta proposta não poderia despertar dúvidas nela. Homem de uniforme, em carro policial, oferecendo ajuda. Era manifestação de cuidado e proteção. Ela, sem hesitar, contornou o carro e sentou no banco traseiro. No momento em que a porta se fechou atrás dela, a armadilha se fechou. Ela ainda não sabia que deste carro era impossível sair sem a ajuda do motorista, que simplesmente não havia maçanetas nas portas traseiras. Hale travou as portas. O carro partiu, mas não foi na direção onde ficava a casa de Clara. Foi para longe da cidade, na direção da pedreira de cascalho abandonada. O que aconteceu no carro nestes minutos, resta apenas imaginar. Provavelmente Clara inicialmente não entendeu o que estava acontecendo. Mas quando percebeu que não a levavam para casa, começou a entrar em pânico. Tentou abrir a porta, mas em vão. Neste momento, Arthur Hale pela primeira vez na vida sentiu aquilo que tanto almejava. Poder absoluto e ilimitado sobre outra pessoa. A menina assustada e indefesa trancada em seu carro era completa oposição a ele mesmo. Fraco, rejeitado pelo sistema, fracassado. Levou-a à pedreira, lugar deserto e isolado, ideal para cometer crime. Lá, longe de olhos alheios, sua fantasia perversa se tornou realidade. O que aconteceu em seguida não foi simplesmente ataque. Foi ato de afirmação de sua superioridade, compensação por todos os anos de humilhações. Ele não era simplesmente Arthur Hale, guarda noturno. Era força, poder, juiz. Quando tudo terminou, deixou seu corpo junto à água, certo de que todos os vestígios de seu crime ficariam ali, neste lugar silencioso e esquecido por Deus. Errou. Deixou na roupa dela fibras de seu remendo feio. Deixou o DNA dela em seu carro. Deixou vestígios que, após meses de trabalho minucioso, levaram a polícia direto à sua porta. Assim, a investigação construiu cadeia completa e lógica de eventos, desde o momento do sequestro até o local onde foi feito o achado terrível. O processo judicial contra Arthur Hale começou em maio de 2013, quase um ano e meio após o achado terrível na pedreira. Durante este tempo, o caso acumulou centenas de páginas de relatórios, perícias e protocolos. Mas na sala do tribunal, toda esta pilha de papéis se reduzia a uma tarefa principal para a acusação. Precisavam provar a culpa de homem que nunca pronunciou uma palavra de confissão. Deveriam não simplesmente apresentar evidências, mas ligá-las numa corrente inquebrantável que não deixasse nos jurados nem sombra de dúvida. Precisavam fazer o assassino silencioso responder por suas ações, baseando-se apenas em fatos frios e mudos. A sessão transcorreu em silêncio opressivo. No banco dos réus estava sentado Arthur Hale, o mesmo homem quieto e despercebido que agora parecia ainda mais distante numa roupa prisional folgada. Quase não olhava para os jurados ou para a família Bates, sentada na primeira fila. Seu olhar estava direcionado a algum lugar no vazio. O promotor começou seu discurso metodicamente, passo a passo, construindo diante dos jurados o quadro do ocorrido. Começou com o carro. Na tela grande mostraram fotografias do Ford Crown Victoria branco. A testemunha, Sra. Green, reconheceu com segurança o automóvel que viu naquela noite.
Especialistas explicaram aos jurados que a ausência de maçanetas nas portas traseiras não é característica de fábrica, mas modificação especial que transforma automóvel comum em armadilha. Então, o promotor apresentou uniforme e sirene encontrados na casa de Hale. Não eram simplesmente objetos. Eram instrumentos de engano com a ajuda dos quais guarda noturno se transformava em representante de autoridade em quem é impossível não confiar. Em seguida, a acusação passou ao motivo. Na sala do tribunal leram trechos daquela conclusão psicológica de 20 anos atrás. Palavras sobre agressão oculta e fixação em atributos de poder agora soavam não como advertência, mas como profecia. O promotor pintava retrato de homem cuja vida foi envenenada por complexo de inferioridade e sede de controle que não conseguiu realizar legalmente. Seus patrulhamentos noturnos não eram hobby inofensivo, mas forma de compensar sua humilhação, sentir-se forte e significativo às custas do medo de outros. A defesa tentava objetar. O advogado de Hale insistia que interesse por atributos policiais era apenas hobby estranho, mas não criminoso. Afirmava que não havia provas diretas de que Hale usou uniforme e sirene exatamente naquela noite. Mas todos estes argumentos se desfizeram quando a acusação passou às principais evidências. Na mesa diante dos jurados colocaram 2 pacotes lacrados. Num estava pedaço de estofamento de vinil com remendo feio azul escuro. No outro, moletom de Clara Bates. Criminalista chamado como especialista sob juramento confirmou. Microfibras da roupa e do remendo eram idênticas. Esta foi a primeira linha direta ligando vítima e assassino, mas o golpe decisivo ainda estava por vir. O promotor chamou o próximo especialista em análise de DNA. Em silêncio completo, ele contou como no enchimento de espuma sob o remendo foram descobertos vestígios biológicos, e como análise laboratorial com probabilidade de 99,999% confirmou que este DNA pertencia a Clara Bates. Neste momento, na sala do tribunal, não restou uma pessoa que duvidasse da culpa de Arthur Hale. Sua mentira foi destruída pela ciência. O advogado até o último tentou criar dúvida nos jurados. Dizia: sim, possivelmente a menina esteve em seu carro. Mas onde estão as provas de que foi ele quem lhe causou mal? Onde estão testemunhas do próprio ataque? Onde está a arma do crime? Tentava apresentar tudo isso como cadeia de coincidências trágicas. Mas já era tarde. Os jurados se retiraram para a deliberação. Ficaram fora apenas algumas horas. Quando voltaram à sala, em seus rostos não havia sombra de dúvida. O presidente do júri se levantou e, olhando diretamente para Arthur Hale, leu o veredito. Culpado de sequestro. Culpado de ações violentas de caráter sexual. Culpado de assassinato de primeiro grau com uso de engano e imitação de representante de autoridade. Arthur Hale ouviu o veredito sem uma emoção, como se dissesse respeito a outra pessoa. A sentença do juiz foi final e irrevogável. Prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. A justiça triunfou. Mas mesmo após o julgamento, restou uma pergunta que nunca foi respondida. Por quanto tempo Arthur Hale se ocupava de seus patrulhamentos e havia outras vítimas que possivelmente simplesmente tiveram mais sorte que Clara? A sentença colocou ponto oficial no caso de Arthur Hale. A justiça, tanto quanto possível, triunfou. Mas mesmo depois que o juiz bateu o martelo, uma pergunta ficou no ar, perseguindo não apenas investigadores, mas todos os moradores de Cedar Creek. Pergunta à qual Arthur Hale nunca respondeu. Clara Bates foi seu primeiro e único alvo. Hoje, Arthur Hale cumpre sua prisão perpétua numa instituição correcional de regime severo. Durante todos estes anos não deu uma entrevista e não disse palavra de arrependimento. Nunca confessou o feito, continuando a guardar silêncio em sua cela, como uma vez guardou na sala de interrogatórios. Para o sistema judiciário, ele é simplesmente prisioneiro número tal. Mas para a história permaneceu o homem invisível que por anos escondeu sob máscara de mediocridade seu segredo terrível. Quantas vezes saiu para seus patrulhamentos noturnos antes daquela noite fatídica de outubro?
Quantas vezes parou carros ou se aproximou de transeuntes solitários, desfrutando seu medo e sua superioridade imaginária? A estas perguntas nunca haverá resposta. A família Bates não conseguiu ficar em Cedar Creek. A cidade que uma vez foi lar para eles se transformou em lugar onde cada esquina lembrava sua perda irreparável. Logo após o julgamento, venderam a casa e foram embora, tentando encontrar lugar onde fosse possível começar a juntar os cacos de sua vida novamente. Sua família quieta e feliz foi destruída por um homem que morava a apenas alguns quarteirões deles. Mas esta tragédia teve uma consequência de longo prazo. O caso de Arthur Hale se tornou precedente ruidoso que revelou lacuna perigosa na lei. A história sobre como o guarda noturno comum conseguiu sem dificuldade reunir conjunto completo de equipamento policial e usá-lo para cometer crime causou ampla repercussão pública. As autoridades da província de Alberta foram obrigadas a reagir. Foram iniciadas verificações e durante o ano seguinte as regras de venda de automóveis policiais baixados e equipamentos para pessoas físicas foram drasticamente endurecidas. Agora cada tal negócio passa por controle rigoroso e todas as modificações especiais devem ser obrigatoriamente desmontadas. A vida de Clara não podia mais ser devolvida, mas sua história possivelmente salvou alguém de destino semelhante. Assim terminou a história do poço silencioso do Riacho de Cedro. O caso oficialmente fechado. Criminoso atrás das grades e nas leis foram feitas emendas. Mas para os moradores da pequena cidade canadense, seu verdadeiro legado não são formulações jurídicas secas. É consciência fria e inquietante de que o monstro mais terrível pode não ser alienígena das crônicas criminais, mas vizinho quieto que toda manhã te deseja bom dia. E a pergunta sem resposta sobre quantos mais havia destes patrulhamentos noturnos para sempre permanecerá parte da lenda sombria de Cedar Creek.